E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Ecologia e Fiscalização, Ecofis. Hoje com a instrução de ecologia para fiscalização, conceitos básicos. Vamos estar falando sobre conceitos básicos aí de ecologia, que são termos importantíssimos no que concerne a fiscalização, a atividade de fiscalização ambiental. Você não tem que entender somente legislação, é preciso entender de meio ambiente, de educação ambiental e principalmente da parte técnica, da ecologia, de outros termos técnicos. Então hoje vamos falar aqui nessa instrução, trazer para vocês aqui alguns conceitos básicos de ecologia que são fundamentais no dia a dia do trabalho de fiscalização. Conceito esse também que servirá para você que está estudando aí na universidade, na faculdade, né? Em colégio e assim por diante. São termos importantes que o operador, que o analista ambiental, o técnico, o gestor ambiental, ele tem que ter esse conhecimento, porque todo o serviço de operações ambientais, ele vai terminar em um relatório técnico. E esse relatório técnico, você tem que entender desses termos para você, então, elaborar um material bom. No edital de concurso público de alguns órgãos ambientais, principalmente do ICMBio, do IBAMA voltado para a parte de manejo de fauna silvestre, lá no edital tem tópicos da área lá que você precisa ter conhecimento. Ecossistema, bioma, habitat, comunidades, populações, né? E assim por diante. Então, nessa instrução de ecologia, nós veremos alguns desses termos aí. Quem é inscrito no canal, já deixa seu like aí, é muito importante para o canal. O YouTube entende que a instrução ela é importante, repassa essa informação para as demais pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. Para quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, é grátis aí, gratuito, rapidinho você se inscreve e acompanha nosso canal. Pessoal, nós temos vídeos, né, todo sábado às 8 horas da manhã, a gente vai estar fazendo esforço aí para estar disponibilizando essas instruções para vocês. Aqui em Goiás, para mim está bastante complicado, a gente está trabalhando muito, né? Muitas operações ambientais, então o nosso tempo fica um pouco limitado. Mas na medida do possível a gente vai estar gravando para vocês aí essas instruções. Então vamos falar sobre ecologia. Abaixo aqui no vídeo eu deixo os termos, né? Os tópicos dessa instrução. Lembrando que é um resumo, né? Daria para falar aqui um único termo de ecologia, daria para a gente falar aqui por horas e horas. Então eu vou trazer um resumo bem básico, porque tem muitos que estão assistindo a instrução agora, nunca viu falar de ecologia, muito menos das palavras que a gente vai falar agora aqui. Então, termos bem mais técnicos, né? Então, começando pelo conceito de ecologia. A ecologia, pessoal, nada mais é do que um ramo da biologia que estuda as interações dos seres vivos entre si mesmo e com o ambiente físico. Quando se fala em ecologia, você precisa ter a palavra-chave interação, né? O ecólogo, o biólogo que estuda ali essas interações, ele está voltado principalmente para a parte de ecologia. Então a ecologia é um ramo da biologia que estuda as interações dos organismos vivos entre si mesmo e com o ambiente físico, o ambiente abiótico onde ele vive, né? Vem da sua etimologia da palavra, vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, estudo da casa, das interações, dos ambientes que estão ali naquele local, ambientes esses que são fundamentais aí para fornecer recursos para a sua subsistência dos animais, das espécies que vivem ali. No processo de evolução é necessário ter um ambiente em condições adaptáveis ou não. Por ecologia, nós queremos dizer que o corpo é o corpo do conhecimento relativo à economia da natureza, investigação de todas as relações animal, tanto com o seu ambiente orgânico quanto com o seu ambiente inorgânico, aqueles animais e as plantas com as quais ela se interage, entra em contato direto ou indireto. As outras palavras, ecologia é o estudo de todas as complexas relações referidas por Darwin com as condições de luta pela existência, segundo Hickliff 2009. Esse é um conceito de Hickliff 2009 e ele resume aqui que a interação é importante no que concerne ao estudo da ecologia, né? E sabendo que a ecologia ela é o estudo das interações dos seres vivos com o seu ambiente, e é importante você saber isso aí, porque numa situação de fiscalização ambiental,
você precisa achar o crime. Achou o crime ali, você precisa avaliar os impactos ambientais. E para avaliar os impactos ambientais, você vai ter que entender quais são as condições do ambiente, se afetou a parte biótica, se afetou a parte abiótica, né? Se as interações, se o ciclo ambiental ele foi quebrado de alguma forma ali pela atividade impactante, né? Quais são as espécies que vão sofrer mais impacto? São as espécies da fauna aquática, da flora aquática, da fauna terrestre, né? Se é a parte química, a parte física do ambiente. Então, por isso que você tem que entender todo esse complexo de interação para você conseguir apontar no seu relatório técnico ambiental, né, a lei de fiscalização ambiental, qual seria, né, exatamente esses pontos. Ah, eu não quero só colocar que o cidadão cometeu o crime tal, que ele causou um desmatamento. Né, artigo 48, no caso aqui do Cerrado, 48. Beleza, vai para o Ministério Público. Mas seria interessante, e é interessante, você detalhar, né, que esse desmatamento, né, ele foi causado em que época do mês? Época de chuva? Época de seca? Quais foi a espécie de cerrado? Qual foi a fitofisionomia de cerrado que foi desmatada? Ou qual foi o tipo de mata lá na mata ou floresta que foi desmatada? Qual equipamento que o cara utilizou? Né? Foi correntão? Foi corte seletivo? Então é o seguinte, e deixou algum fragmento florestal para trás, ele desmatou toda aquela área, não deixou nenhum fragmento. Então todas essas informações ecológicas, né, do ambiente são importantes na hora do Ministério Público, ele determinar ali, né, ele concluir qual a pena e o que deve fazer para sanar o impacto ambiental que foi causado. A pena ele tem um crime, mas para sanar o impacto ambiental que foi causado, que precisa ser feito, é interessante que você coloque no relatório técnico as condições do ambiente que você visualizou. Como era antes, se você tem condição de puxar essas imagens de satélite e ver como era o ambiente antes do desmatamento, dando um exemplo de desmatamento, seria interessante, né, para você conseguir correlacionar o impacto ambiental que foi causado naquele ambiente ali, correto? E para você entender essas interações de ecologia, nós temos os níveis de organização ecológica. Eu vou dar uma resumida bem geral aqui. Então, os níveis de organização ecológica, nós temos, primeiro nível, o organismo, segundo, a população, depois as comunidades, depois o ecossistema, o bioma e a biosfera. Então, toda essa rede de interações que nós falamos aí. Começa do organismo, as populações, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Então, o autor, né, do livro aqui diz o seguinte: a vasta riqueza de formas e organismos gerada no processo evolutivo está relacionada à variação do ambiente no espaço geográfico e no tempo. Se o espaço ali, se o ambiente tem condição para ele evoluir, ele vai evoluir. Ele vai gerar novos descendentes. Se houver alguma mudança climática, algum processo que vai gerar uma especiação, daquela especiação vai surgir também novas espécies. Lembrando que o termo especiação refere-se à origem de novas espécies a partir de um único ancestral comum. Questão de concurso público, se não me engano, de 2008, da prova do IBAMA, da área de conservação e manejo de fauna. Então, sem mais delongas, vamos lá para o conceito de organismo. O que é esse organismo? Vamos supor que você foi fazer uma fiscalização ambiental e o foco era a onça pintada. Os caras estavam colocando armadilha e caçando e ia bater nas onças. Então, a onça ali era o organismo, era o indivíduo que você ia, foco da sua atividade de fiscalização. O que é o organismo? O organismo é o indivíduo, é a espécie ali, é a unidade mais fundamental da ecologia, é o representante de uma determinada espécie. Para começar a falar de interações ecológicas, eu preciso de quê? Do organismo. Eu preciso daquele indivíduo que está naquele ambiente. Ele é a unidade fundamental da ecologia. É dele ali que vai sair todas as interações, né, as informações que eu preciso naquele ambiente, daquele indivíduo. Sem ele eu não consigo estudar ou determinar as condições do ambiente, né? Então, se eu tenho uma onça naquele ambiente ali, eu sei que é um predador de topo de cadeia, eu sei que ela alimenta de roedores de grande porte, como por exemplo a capivara, né? Alguns marsupiais, mamíferos de pequeno porte. É um predador de topo de cadeia, ela controla, é a espécie guarda-chuva, ela controla
as demais populações que ele existe. Porco do mato, né, que é o catitu, cateto, capivara e etc. Então, se eu já... Meu foco é a onça pintada, naquele ambiente de cerrado, de Amazônia ali, eu sei que se eu encontrei aquela espécie naquele ambiente, opa, peraí, se tem essa espécie aqui ainda, e ela está na condição sadia, um animal de médio porte, um animal já adulto, na condição morfológica boa, vamos dizer assim, subentende-se que, por ser uma espécie guarda-chuva, uma espécie topo de cadeia, aquele ambiente está em interações ecológicas positivas para manter aquela população ali que é tão exigente no que concerne a território e também quantidade de alimento, né? Então, estamos aí, né? O indivíduo, o que é o indivíduo? É a unidade fundamental da ecologia, é o representante de uma determinada espécie. Esse é o primeiro nível, né, aí de organização ecológica. Após isso aí, pessoal, nós temos o conceito de populações ou de população. População são grupos de indivíduos da mesma espécie que se sobrepõem no mesmo local ao mesmo tempo. Então eu tenho um indivíduo. Se eu tenho vários indivíduos juntos, eu tenho a população daquele indivíduo. Então população nada mais é do que grupos de indivíduos da mesma espécie que se distribuem no mesmo local ao mesmo tempo. Então se eu tenho ali 6 casal de onça naquela região de 50 hectares, por exemplo, de floresta, no fragmento florestal lá de 50 alqueires, eu tenho 3 casal de onça pintada, eu considero aquele casal de onça, aqueles organismos, como uma população de onça pintada daquela região. Então, a população é o grupo de indivíduos da mesma espécie que se distribuem no mesmo espaço ao mesmo tempo. Muitos organismos de uma mesma espécie juntos naquela área. Quer dizer que aqui na população. Então, isso se aplica a mamíferos, aves, né? Aplica a répteis, anfíbios e insetos e assim por diante. Então, esse conceito é fundamental na hora de você fazer seu relatório técnico. Não, o impacto ambiental foi sobre a população de capivara. Exterminou a população de capivara que tinha ali. Como assim você fala população de capivara? Era só 10 capivaras? Pô, não interessa. Um indivíduo, a espécie, um indivíduo é o organismo daquela espécie. Vários indivíduos da mesma espécie têm a população ali. A população sim de capivara, população de onça, população de uma certa ave, de uma certa ave e assim por diante. Então, para você colocar no relatório, olha, aquela espécie foi extinta daquele local. Opa, peraí. Falar de extinção local, falar de espécie em risco de extinção, isso aí nós vamos falar esses termos técnicos lá na aula de ecologia, na aula de biologia da conservação. Tá? Mas tem que tomar muito cuidado no relatório técnico. Eu mesmo já vi relatório de alguns colegas, né, colocar termos que nem eles conhecem. Nem eles conhecem. Não, o cara desmatou uma área de uma mata de cerrado. Peraí, mata de cerrado? Onde é que tem mata de cerrado? Tem a mata ciliar, a mata de galeria. Beleza, mas cuidado com os termos. Os termos são muito importantes porque é dele que vai sair o julgamento ali para reparar o dano ambiental. O cara desmatou parte da floresta atlântica aqui no sudoeste de Goiás. Um enclave de floresta atlântica no sudoeste de Goiás. Peraí, tem? Não tem. Né? Tem enclave de floresta amazônica aqui na região norte de Goiás? Pode ter. Região lá de São Miguel, lá no Bico do Papagaio, divisa ali com Tocantins. E aquela região de Tocantins, Goiás e Mato Grosso, ali temos temos ali a gente fala de... Me fugiu o nome agora. Nós temos um encontro de três biomas diferentes. O Cerrado, Amazônia e Caatinga. Né? Então nós temos um encontro de 3 biomas diferentes. O local onde você tem um encontro de 2 ou mais biomas, a gente tem um nome técnico específico para isso. Fica difícil até na legislação de você conseguir enquadrar ali o desmatamento. Não, ele desmatou foi Mata Atlântica. Peraí. Desculpa, ele desmatou foi Caatinga. Não, ele desmatou foi Cerrado. Não, foi Amazônia. Fica difícil, porque conforme as coordenadas geográficas do desmatamento, pode pegar a Amazônia Legal, pode pegar enclaves de Caatinga, pode pegar enclaves de Cerrado. Numa situação aqui de divisa, né?
Eu queria falar para vocês o nome técnico aqui desses encontros de 2 ou mais ecossistemas. Não me lembro o nome, se eu lembrar durante a instrução eu falo, se eu não lembrar eu deixo aí nos comentários, tá bom? Vamos agora para o terceiro nível aí de organização ecológica. Se eu tenho um indivíduo, organismo, que é a unidade fundamental da ecologia, vários indivíduos juntos, eu tenho populações, que são grupos de indivíduos da mesma espécie, que se distribui no mesmo local, ou seja, naquela mesma mancha de hábitat ao mesmo tempo, agora eu vou ter o conceito de comunidades. O que são comunidades? Grupos de populações heteroespecíficas que se sobrepõem e se interagem em um determinado local. Então agora eu tenho as comunidades. Comunidades são um grupo de populações. Então tenho vários grupos de populações ali, populações heteroespecíficas, ou seja, elas interagem, né, entre si mesmas ali, que se sobrepõem também no mesmo determinado local. Então agora eu já não tenho mais a população de capivara, eu tenho a população de onça, a população de porco do mato, a população ali de aves e assim por diante. Então naquela mancha de hábitat, de Cerrado, de Amazônia, Mata Atlântica, quando você estiver aí assistindo essa instrução no seu estado, você está viajando e tem uma área de cerrado, uma área de mato que eles não derrubaram ainda, uma área verde. Dentro daquela área verde, se você vê um indivíduo, você subentende que tem uma população daquele indivíduo. E aí você viu 3, 4 indivíduos diferentes, você vai ter populações diferentes naquela área. Então você vai ter comunidades de comunidades de diferentes espécies naquela área. Subentende então que se eu tenho várias comunidades, eu tenho biodiversidade. E a biodiversidade nada mais é do que a diversidade de espécies que se encontra em um determinado ambiente. Essa diversidade ela vai desde a diversidade genética até a diversidade de grandes indivíduos naquele local, tá? Então, quanto mais heterogeneidade tiver a área, ou seja, quanto mais comunidades tiver, melhor para aquele ecossistema, para aquele bioma. As condições de preservação daquele ambiente pode ser que estejam em condições favoráveis. Pode ser por quê? Porque na natureza nós temos espécies que são de estratégia R e de estratégia K. Estrategistas R e estrategista K. O que quer dizer o seguinte? Pode ser que você veja uma comunidade de espécies generalistas. E são espécies que conseguem se adaptar em diferentes situações de ambiente, consomem qualquer tipo de recurso, né? Vou dar um exemplo para você: barata, rato, algumas espécies de répteis, né? Alguns anfíbios também, que são espécies que foram introduzidas aqui, alguns mamíferos, né? Como exemplo do javaporco aí, que foi uma espécie introduzida também. Então, se você olhar de modo geral naquele ambiente, ver 3, 4 espécies ali, mas você vai falar assim, mas aquele ambiente está bem preservado aqui, eu já vi 3, 4 espécies diferentes, mas pode ser espécies que são consideradas generalistas, né? Não são espécies especialistas. O que quer dizer isso? Espécies especialistas são espécies que ou ela é endêmica ou não, ou seja, se for endêmica é que ela só existe naquela área. Se não for endêmica é porque ela precisa de condições ambientais para sobreviver e reproduzir. Alimento, água, presas, né? Alimento, né? De modo geral, território e assim por diante. Então, e ela precisa disso, ela precisa ter condições de ter cuidado parental para então a sua espécie proliferar e dominar aquele ambiente. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de falar, não, é uma riqueza, uma biodiversidade de espécies aqui nesse fragmento florestal. Tá vendo aquele fragmento? Só tem espécie generalista. Ou tenha 2 espécies generalistas, 3 você coloca no seu relatório que a área está preservada. De parabéns aí, o órgão, a instituição que criou essa unidade de conservação, tá beleza. Na verdade não tá. Pode ser que não. Pode ser que já era as espécies que tinha ali endêmica e o que tomou conta foi espécie generalista. Toda a borda de mato já está com efeito de borda, já começou ali espécies daninhas tomar conta daquela vegetação. É uma questão de tempo para aquele fragmento florestal, né, ser dominado por espécie generalista. Aí vem o fogo, queima tudo, o ambiente não consegue se recuperar, as espécies que estão ali são exterminadas. É o que eles fazem, pessoal, nas lavouras de soja, lavouras aí de cana de açúcar. Deixa aqueles fragmentos florestais pequenos, gradeia em volta, deixa pequenas manchas de fragmento. Porque tem água ali, vou deixar aquele fragmento perto. A legislação determina. Beleza. Mas seria interessante você deixar realmente, não cortar todo ano igual eles fazem. A máquina vem todo ano desmatando a borda daquele fragmento. E aí aproveita que está seco, vai lá e ateia fogo, queima
O ambiente custa se recuperar, eles gradeiam mais, fecha mais o ambiente. Depois de 2 anos você volta lá naquela área que tinha 3, 4 fragmentos, não tem mais nada. Já acabaram com tudo. Tá só a soja, tá só a cana, já era. Aquela nascente que tinha lá já soterrou tudo, já plantou por cima. Né? E as espécies que estavam ali, os indivíduos, as populações, as comunidades, eu não falo só de animal não, falo de indivíduos, populações e comunidades botânicas, né? Vegetais superiores e assim por diante. A diversidade genética e os indivíduos ali que estão, os insetos e assim por diante, né? Tanto a avifauna, a mastofauna, a herpetofauna, a ictiofauna, a entomofauna, né? E por aí vai. Comunidades. Aí, só finalizar esse conceito aqui, pessoal, e aí vamos finalizar aqui os níveis de organização. Essa instrução de hoje é só falar a parte básica, né? Os conceitos, nível de organização. Aí na próxima instrução a gente adentra um pouco mais, falando de outros tópicos específicos. Então, a intenção aqui é deixar bem claro, você tem que dominar esses conceitos básicos do nível de organização para você entender, para iniciar ali no seu relatório técnico, você vai precisar disso aqui, tá? E até para você fazer um diagnóstico na hora da sua fiscalização. Não fique, pessoal, atento somente no crime ambiental. Observe, o analista ambiental, o técnico, o gestor, quem quer que seja, que esteja na atividade de fiscalização, ele como se fosse, ele tem que ter um ar clínico. Olhar todo o ambiente, as interações, as áreas vizinhas, né? Observar tudo, colocar tudo no papel, fotografar. Se tiver drone, sobe o drone, observa toda a área antes, como era antes, imagem fotográfica de anos anteriores e assim por diante. É complexo. Por isso que às vezes eu vejo um pessoal fazendo um relatório aí de crime ambiental, o cara vai lá, faz o crime, faz o relatório, entrega lá, faz o relatório com meia hora. Cara, eu não dou conta de fazer um relatório técnico com meia hora, eu vou gastar 3, 4, 5 dias. Se for da minha área, porque eu sou herpetólogo, né? Herpetólogo e especialista em áreas úmidas. Agora, se for uma área que já foge um pouquinho da minha especialidade, eu vou ter que ir em laboratório, eu vou ter que falar com o pessoal que é amigo meu para ajudar a identificar alguma espécie, analisar os impactos ambientais, se necessário for, já aconteceu, fazer estudo de impacto ambiental, correlacionar planilhas de impacto, medir o nível desse impacto, se é impacto de curto prazo, longo prazo, reversível, irreversível e assim por diante. Então, é complexo. O serviço de fiscalização ambiental ele é muito complexo. Você precisa ter esse olho clínico, entregar esse relatório bem feito, porque a legislação ambiental, convenhamos, você que está assistindo, ela é branda demais. Ele é muito branda. Então eu tenho que pegar elementos secundários para que no TCO de frente o juiz, o promotor, o juiz, ele vai ter que arcar com as consequências do crime ambiental. Beleza? Vai pagar uma cesta básica ali, mas tem a questão administrativa, beleza, mas tem a questão judicial. E aí no seu papel, o seu relatório vai fazer diferença. Vamos para o último tópico aí para a gente encerrar essa parte da instrução, conceito de ecossistemas. Ecossistemas é o sistema ecológico resultante das interações entre o meio biótico e o meio abiótico, onde você evidencia a ciclagem de matéria e o fluxo de energia. Esse é o conceito de ecossistema, tá? Então, olha as palavras-chave. Então, no ecossistema, pessoal, eu vou ter dentro desse, para ser ecossistema, eu tenho que ter indivíduo, população e comunidades, tudo naquela área. Então, eu vou ter interações entre meio biótico, que é o meio vivo, toda a parte viva do ecossistema vai ser considerado meio biótico, meio vivo. Animais, plantas e assim por diante. E o meio não vivo, que é o meio abiótico, ou seja, a parte inanimada, a parte que não tem vida, que a água, o solo, o ar e assim por diante. Isso tudo, essas interações, eu vou conseguir evidenciar o que? Uma comunidade biológica. Ou seja, elas têm ali naquele ambiente recursos para sobreviver. Recursos tem água, tem alimento, né, condição de vida para viver. E ali nessa condição que ele tem, eu vou observar também a ciclagem de matéria e o fluxo de energia. O que acontece? Eu tenho vegetação nativa, essa vegetação ela produz frutos que servem de alimento para animais onívoros, para insetos, para aves e assim por diante. Esses frutos eles estão caindo no chão, perto da planta mãe tem semente, então eu estou conseguindo observar o que é uma ciclagem de matéria. Nós temos o indivíduo produzindo, convertendo energia solar em energia orgânica. Essa energia orgânica está produzindo flores e frutos. Esses frutos estão servindo de alimento para os organismos que dele dependem, direta ou indiretamente. Esses organismos dali, eles morrem.
A energia orgânica é convertida em energia química através dos decompositores e o fluxo segue normal, né? E esses nutrientes, eles entram através, transformado em açúcar, né? Açúcares pela fotossíntese, saem dali na forma de decompositores de micro macronutrientes para o solo. E todo o processo segue. Então eu consigo diagnosticar naquele ambiente ali que aquele ecossistema existe e está em condições ecológicas positivas, beleza? Então, se o ser humano intervém naquele ecossistema com desmatamento, queimadas, poluição, opa, ele vai influenciar nessa interação biótica e abiótico, vai influenciar nas condições, nas comunidades, que vai influenciar no ciclagem de matéria e no fluxo de nutrientes. Beleza? Então, eu tenho aí esses níveis de organização ecológica: organismo, população, ecossistema, né? Organismo, população, comunidades. Aí você soma com o meio abiótico, tem um ecossistema. Aí você tem biomas e a biosfera. A parte de biomas a gente fala na próxima instrução. É isso aí, pessoal. Bem resumido a parte de introdução à ecologia, mas é fundamental você entender, decorar todos esses conceitos para você fazer um relatório bacana, esteja onde você estiver, na prefeitura, no estado, no governo federal. O relatório técnico é o que vai fazer o criminoso, né, pagar cada centavo, cada destruição que ele fez de frente de juiz. A gente espera que faça essa parte para que a legislação seja feita. E as suas palavras, seu relatório, a sua assinatura vai ajudar bastante isso aí. Quem gostou, curte aí, compartilha o vídeo, introdução de ecologia, e vamos para a próxima instrução. Aguarda aí que logo logo tem vídeo para vocês. Todo domingo tem vídeo aí no nosso canal Ecologia e Fiscalização, com o objetivo de instruir vocês, ensinar, compartilhar conhecimento para aqueles que pretendem atuar na área ambiental. Forte abraço a todos, tamo junto aí, pessoal.